Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. Vamos dar início hoje a uma nova série de devocionais chamado Nós Temos a Mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Este é um tema muito propício para esse tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas têm vivido muitos problemas mentais, muitas dificuldades emocionais por conta desta pandemia que atingiu a todos. Muitas pessoas têm vivido problemas mentais muito sérios. E nós queremos então, nesse tempo, nesse momento, trazer algo importante que possa ajudar a nós nos livrarmos de muitas coisas que têm atingido a nossa mente e também as nossas emoções. Por isso, nossa reflexão deste tempo será a mente de Cristo. Nós temos algo muito importante de nós entendermos que nós sermos semelhantes a Cristo, foi para isso que Deus nos criou. Esse é o nosso chamado. Deus nos criou para sermos semelhantes a Cristo. E isso começa pela nossa mente. Romanos, capítulo 8, versículo 29, declara o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, ou seja, nos deu um destino, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus, capítulo 2, versículo 10, nos diz que Deus está em processo de levar muitos filhos à glória. A glória que nós teremos é a glória de sermos semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Estamos em processo de formação espiritual por obra do próprio Espírito Santo, a tomarmos a forma de pensar e de sentir como Cristo. Ter o pensar e o sentir de Cristo pode nos livrar de muitas doenças mentais e emocionais que nós estamos vivendo nesta pandemia. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, o seguinte: Paulo nos exorta. Nesse texto ele começa assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Um pouquinho antes, Paulo exorta os filipenses a terem não só o mesmo sentimento, o mesmo afeto, mas que eles também tenham o mesmo modo de pensar. Filipenses 2, versículo 2 diz assim: então, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, nós vamos pensar que este realmente é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O propósito, então, desse nosso devocional é aprendermos a pensar e a sentir como Cristo. Nos ajude, então, em oração para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que ao refletirmos possamos, então, aplicar cada princípio que nós vamos trazer durante esse tempo de reflexão, para que a gente possa realmente, então, cultivar a atitude mental de Cristo. Toda mudança, toda transformação que desejamos em nossas vidas, ela começa
pela aplicação da palavra de Deus em nossas mentes e também em nossos corações. Se queremos realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos começar mudando a nossa forma de pensar, como nos diz Romanos, capítulo 2, versículo 2. Então, nós vamos aprender a partir de amanhã, nesse tempo de reflexão. Nós vamos tirar sempre um princípio diário para a renovação da nossa mente. E também vamos estar revendo a vida e o ministério de Jesus. Ele é o nosso padrão mental, a forma pelo qual nós devemos buscar pensar e também sentir. 1 Coríntios também fala algo muito importante lá no capítulo 2 e versículo 16. Afirma o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como nós sabemos, nós precisamos ter discernimento espiritual. E somente aqueles que têm a mente de Cristo têm discernimento espiritual. Nós sabemos que aquele que tem a mente do mundo não discerne as coisas espirituais e muito menos as coisas de Deus. Então, a partir de amanhã, nós aprenderemos o que é ter a mente de Cristo. Nós precisamos, então, pensar a respeito disso. Esse texto é maravilhoso, nós temos a mente de Cristo. O que isso significa, então, para nós? Que aquele que é habitado pelo Espírito Santo possui, então, a sua mente em harmonia com a mente de Deus. Ele ama a sua lei, ele deseja cumprir os seus mandamentos e também fazer a sua vontade. Anunciar as suas boas obras e fazer aquilo pelo qual ele foi criado. Espelhar e espalhar a glória de Deus. Compartilhe aí com os seus contatos, compartilhe esta ideia. Se alguém está tendo problemas mentais e emocionais, que ele possa nos acompanhar e que possa aprender então esses princípios preciosos que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, que o Senhor te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a corça da manhã. E nós, porém, temos a mente de Cristo.